Boa noite, nação alvinegra! Ricardinho na área. Hoje conosco, compondo a nossa mesa maravilhosa, a nossa live, nosso querido irmão Marquinho Cachau. Seja bem-vindo, Marquinho. Grande Ricardinho, saudações alvinegras, meu amigo. Mais uma vez, um prazer estar participando aqui do seu podcast, do nosso bate-papo, né? E vamos que vamos, né, meu irmão? Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma satisfação muito grande. Você, quando já é a segunda vez que participa do Ricardinho na área, você já virou sócio, já se Já tô, tornou sócio do garoto. canal. Vamos pra cima. Valeu. Valeu, irmão. Infelizmente, hoje a gente vai tratar de um assunto que não tem sido muito agradável, né? É as É, partidas do nosso querido Glorioso, mais uma vez nos decepcionou, e eu queria que você tecesse alguns comentários, você que foi em loco, né? Você que foi lá na Arena Fonte Nova prestigiar o nosso time, o que que você achou da partida? cara, vamos lá. Primeiro dizer que a nossa torcida, eu tive lá presente, né? Como sempre, eu não perco. Toda vez que o Botafogo tá aqui em Salvador, ou perto, ou nas redondezas, eu tô sempre presente, né? Não deixo de prestigiar. E a nossa torcida, como sempre, fez uma festa linda, festa maravilhosa, né? Nossa torcida é linda, é maravilhosa. A gente sempre faz festas muito bacanas, né? Muita gente boa, muita gente bacana, enfim. Mas o time dentro de campo, cara, vamos falar um pouquinho. Vamos começar do começo, né? Acho que a gente começou com um esquema 4-4-2, que já vinha das partidas anteriores, porém com algumas mudanças em função dos desfalques que a gente já sabia que tinha, né? A gente jogou sem nosso zagueirão, sem nosso xerifão Barbosa, a gente jogou sem Savarino e sem Gregory, e jogou também sem o Matheus Martins, que é o nosso meia, nosso ponto esquerda lá. Eu acho que Savarino e Gregory, essa é uma opinião muito particular minha, hoje, nesse esquema de hoje, são talvez os dois principais jogadores que a gente tem no grupo. E são, digamos, insubstituíveis. O Savarino, pela criação, por ser o 10, né, que a gente tem hoje, que é o jogador que flutua ali entre os volantes e o ataque, é um cara que tem uma criação, que tem uma linha de passe, que tem uma assistência, que tem uma finalização muito boa, né? Ele fez um golaço nos últimos jogos, aí no jogo contra o São Paulo, ele fez um golaço. Então, assim, e o Gregory, que é o nosso pitbull, né? É o nosso jogador de marcação, é o cara que segura as pontas aí para liberar um pouquinho mais os outros volantes para fazer essa ligação entre os volantes e o ataque. Então são jogadores que fizeram realmente muita falta ontem. Mas esse não é nem o ponto que eu quero trazer aqui pra gente hoje, né? Eu acho que a questão foi os mesmos erros, as mesmas decisões do nosso técnico. Algumas decisões que, na minha opinião, não agradam muito. Ele mais uma vez entra com o PK. A gente vai falar um pouquinho do desempenho de cada jogador. Tomou algumas decisões ali que foram, na minha opinião, um pouco erradas, tá? Não nos favoreceram muito. Então a gente entrou nesse esquema de 4-4-2. A gente entrou com o John, né? No nosso goleirão, nosso paredão. Fez uma partida com algumas defesas importantes. Teve uma defesa ali, teve um lance polêmico no final, né? Foi. Teve a questão da expulsão e depois o VAR revisou e tal, aí ele retornou. Eu até ontem de noite eu confesso que eu não tinha entendido direito o que aconteceu ali, né? Mas depois você fala um pouquinho melhor, se você quiser também, mas parece que o VAR revisou, parece que a bola não ia em direção ao gol. E aí, por conta disso, ficou só o cartão amarelo ao invés do vermelho. E aí manteve-se a falta, É. manteve-se a infração e ele seguiu dentro de campo. Nisso o Ponte, uma situação engraçada, porque Ponte já tava botando a camisa, já tava até com Foi. as luvas na mão. E foi engraçado, mas enfim. E aí ele retornou e tudo, fez uma partida dentro do esperado, né? Não teve nenhuma culpa, nenhuma falha grave. O gol não teve absolutamente nenhuma falha dele. Os nossos zagueiros, a gente entrou com o Jair. Cara, o Jair tem um ponto importante. Ele é um zagueiro muito firme, ele é um cara muito promissor, uma pegada muito boa, mas ele é muito menino ainda, ele é muito Verdade. novo. Então, ele acaba deixando a desejar em alguns aspectos. O que ele tem de firmeza na marcação, de vigor físico, ele tem de disperso, que vem muito, no meu modo de ver, da questão da juventude dele. Então, ele dá muito passe errado, ele às vezes inventa de querer fazer coisa que não vai, ele quer dar uma de volante, quer sair jogando. Então, fazer o feijão com arroz, alguém tem que desenvolver. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente do nosso técnico, de desenvolver
desenvolver melhor cada um jogador dos seus pontos fortes e fracos. E eu acho que o Jair ontem entregou algumas bolas, né, deu alguns ataques bestas pro Bahia. Graças a Deus não foram revertidos em gols, mas foram bolas realmente que não é para acontecer, não é para fazer. E o David Ricardo, né, que é o nosso menino lá, que fez uma boa partida dentro do esperado, né, não teve grandes falhas, fez uma partida dentro do que a gente esperava dele. Os laterais a gente entrou com o Cuiabano, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo, melhor jogador do time dentro de campo, extremamente esforçado, aguerrido, apoiando muito na marcação, dando força ao ataque, levando profundidade. Foi um jogador muito importante, na minha opinião, foi o melhor jogador do time ontem. E o Vitinho, que é o que foi dentro do esperado, né? Que é o Vitinho de sempre, que a gente já sabe, né? Ou entra o Vitinho e é substituído por Ponte, ou entra a Ponte depois e é substituído por Vitinho. Então, fez aquele feijão com arroz dele ali, fez uma partida também mediana. No meio, a gente entrou, aí é que começa um pouquinho da minha crítica em relação ao nosso técnico. Eu até concordo muito com você, Marquinho, que eu achei que o grande problema foi a escalação do meio de campo. Ali, Sim. o nosso treinador errou feio, muito feio nessa escalação. Eu queria até que você comentasse aí. Nós entramos com 3 volantes, e 3 volantes pesados, 3 volantes lentos. O Newton, que apesar da idade é um volante, dos 3 ali é o único volante que é marcação mesmo, que é o volante de origem, aquele volante de marcação tipo Gregory, né? Apesar de não fazer nem 50% do que Gregory ainda precisa desenvolver, mas é o único dos 3 ali que é o volante realmente de marcação. O Marlon, cara, não fez uma boa partida, um pouco apático, muito abaixo do que ele pode fazer. O Marlon não finaliza, ele teve algumas oportunidades, não só no jogo de ontem, nos jogos anteriores também. Ele tem oportunidade de frente pro gol para finalizar, mas ele prefere dar o passe lateral. Toda vez que ele recebe uma bola de frente pro gol, pra bater pro gol, cara, ele tem um bom chute, é o que mais me deixa indignado é isso. Ele dá o passe lateral, ou então ele toca para trás. Então foi Newton, o Marlon e o PK. Pelo amor de Deus. Ser mais do mesmo, é ser repetitivo. E aí é que eu acho que talvez esteja um dos principais erros do nosso técnico na escalação de ontem. O PK não é jogador, com todo respeito ao profissional que ele é, ao que ele já fez anteriormente pelo Palmeiras, mas ele já tem o quê? Mais de 3 anos no Botafogo, passou um período de lesão importante que acabou atrapalhando na carreira dele no Botafogo, mas já tem 1 ano e pouco que ele já saiu dessa lesão e até hoje não fez uma partida que chegasse a pelo menos 40% do que ele jogou no Palmeiras. Foi emprestado pro Criciúma, né, se eu não me engano, na Série B do ano passado, e nem no Criciúma ele jogou, ele ficou no banco do Criciúma. Então assim, não é jogador pra estar ali no nosso elenco, cara. Então do nada, você pega um jogador que não vinha rendendo, que não tá fisicamente bem, que não tá bem tecnicamente, que foi emprestado pro time da Série B e foi rejeitado pelo time da Série B, foi devolvido. E você pega esse cara e coloca ele titular de uma hora para outra, é no mínimo muito estranho. É uma decisão que cabe, eu acho, né, discutir um pouquinho. E aí, eu até entendo que talvez tenha que desenvolver pelo investimento que foi feito e tal, mas o fato é que a gente colocou ele no Campeonato Carioca e ele não rendeu. No fortíssimo, né, Campeonato Carioca, vamos dizer assim, não querendo desmerecer, mas não rendeu contra a Boa Vista, contra a Madureira, não rendeu. E aí vai render em Campeonato Brasileiro, Ricardo? É complicado. Então, assim, não quero soltar todas as pedras em cima do PK, até porque eu acho que não é 100% de culpa dele. Ele tá ali porque alguém colocou. Eu acho que essa é a decisão errada. Primeiro porque ele não é 10, que a gente já falou no nosso bate-papo anterior, ele é 8 de origem, ele não é jogador. A gente falou ele antes. não é. Foi. E segundo, irmão, porque ele não tá no momento bom. Então é até ruim para o jogador você colocar ele numa fogueira dessa. Tenta desenvolver o cara de uma outra forma, aos pouquinhos, em partidas que talvez sejam menos importantes, não em jogos importantes como os de ontem. Eu acho que essa é a minha opinião com relação ao PK. Então a gente entrou com 3 volantes pesados. No início do jogo a gente chegou a ter uma marcação encaixada. O time tava bem. A gente não fez uma partida ruim, cara. A gente não fez uma partida ruim. Longe disso, não fez uma boa partida. O problema não foi esse. A gente vai falar um pouquinho também sobre. Mas assim, a marcação estava encaixada, o jogo até os seus 20, 30 minutos estava morno, mediano, para 2 times que têm elencos bons, o jogo ainda estava ali meio morno, não tinha grande perigo nem para um nem para outro. Bahia estava chegando um pouquinho, Botafogo chegou um pouquinho. Desse momento para frente, o Botafogo, você percebia que a marcação estava encaixada, mas não tinha criação, não tinha mobilidade, não tinha fluidez
no nosso ataque. A bola não chegava. Quando a bola só chegava quando tinha uma jogada, quando o Igor Jesus vinha buscar, quando ele saía para tentar vir buscar, ou quando o Mastriani vinha tentar sair para buscar, ou quando o Cuiabano subia para tentar aprofundar alguma coisa, ou quando o Arthur, em raros momentos de fio desencapado da cabeça dele, conseguia acertar alguma coisa. Então, assim, não tínhamos fluidez. O time estava pesado, não tinha criação. E aí a gente ficou limitado. No final do jogo, no final do primeiro tempo, a gente sofreu um gol, um contra-ataque do Bahia, né? O PK toma um chapéu no jogo do meio de campo do Bahia, o cara lança Pulga, que é um excelente jogador, e aí a gente pode até fazer uma comparação com o Arthur, né, cara? O Arthur, o Pulga, pega a bola e vai para cima dos dois, tudo bem, foi uma falha de marcação do Newton, do nosso volante, uma falha do Marlon, o Marlon não marca, não adianta a gente esperar que o Marlon marque, o Marlon só cerca, ele fica só cercando. PK a mesma coisa. E aí o Marlon tentou dar o bote, Newton talvez imaginasse que ele fosse eficiente no bote, não foi, passou pelos dois e aí fez aquela jogada e a gente acabou sofrendo gol. Até aquele momento nós vimos fazendo uma boa partida. E aí veio o segundo tempo. Aliás, não, a gente ainda tem que falar da escalação. A gente falou do goleiro, a gente falou dos zagueiros e dos laterais, falamos do meio, dos volantes e os atacantes. Aí a gente tem, cara, Igor Jesus, coitado, que tá sozinho, tá sofrendo, é esforçadíssimo, é um jogador muito técnico, tem uma qualidade técnica absurda, tem fôlego, né, corre atrás. Arthur, mesma coisa, chove no molha, é mais do mesmo, 6 por meia dúzia. Continua com as mesmas falhas, não tem profundidade, falha muito nas finalizações, quando tem oportunidade perdeu um gol claríssimo no segundo tempo, que seria um gol ali, fatalmente se o Botafogo fizesse aquele gol ali, Ricardinho, a gente teria grande chance de virar o jogo, inclusive. Vamos falar um pouquinho desse lance lá mais pra frente um pouquinho. O Arthur, ele erra muito nos dribles, erra muito nas decisões, erra muitos passes e acaba cedendo também alguns contra-ataques para o time adversário, não está tendo confiança, precisa muito ser desenvolvido também pelo nosso técnico, não está conseguindo. E o Mastriani, coitado, que também, eu até entendo que o Mastriani seja importante para o esquema tático, que acho que qual é a ideia do Mastriani? É abrir espaço para Igor, né? Abrir espaço para outras, e ele também poder fazer finalização quando couber, mas não funcionou no esquema de ontem. Então, resultado, a gente fez um primeiro tempo firme, um primeiro tempo de uma marcação encaixada, onde numa jogada individual, a gente acabou sofrendo gol. E por falha de fluidez no meio de campo, a gente acabou não tendo poder de ataque, né? E aí aquele velho toma o gol para depois correr atrás. E aí a gente estava no intervalo do jogo, a gente estava conversando com os amigos, né, com a galera, é aquele momento que a gente sobe, né, para tomar uma cerveja, para bater um papo e para discutir um pouquinho sobre o esquema do jogo. E tava falando, cara, o jogo ficou agora pro Bahia, porque o Botafogo vai precisar sair e o Bahia tem um contra-ataque forte, tomara que a gente consiga encaixar. A gente volta pro segundo tempo, o Paiva mantém a mesma coisa, o mesmo time, como sempre, né? Ele só foi mudar, fazer a primeira mudança. Foi, acho que aos 11 minutos do segundo tempo. Foi. Aos 11 minutos, depois de PK, cometeu o 30º erro seguido, aí ele finalmente tira PK, né? Coloca Alex Telles, se eu não me engano, para fazer a dobradinha com o Cuiabano, que também não deu muito certo, porque Cuiabano, ele acabou jogando o Cuiabano mais para frente, Cuiabano já estava um pouco cansado, estava exausto, acabou não dando certo, e aí ele percebeu isso, depois ele tira Cuiabano, aí ele botou quem no lugar de Cuiabano, meu Deus, deixa eu lembrar. Você lembra, irmão? Não, o Cuiabano continuou na partida. Não, ele saiu aos 70 depois. Ah, sim, entrou o Matheus Ponte. Entrou Ponte? Não, deixa eu ver. Entrou Ponte no lugar do Vitinho. Não, entrou Natan no lugar de... E depois Jefinho. Isso, entrou Natan no lugar de Cuiabano, depois entrou Rayan no lugar de Mastriani, ele fez as 3 substituições de uma vez só, Rayan no lugar de Mastriani, 6 por meia dúzia, porque esse Rayan, vamos falar sobre esse Rayan. Não, o cara que fez... De Juan Cruz, que é ruim. Juan Cruz. É ruim. O cara que vendeu esse cara pro Botafogo é um gênio. Ele fez uns vídeos ali, eu não sei o que foi que a gente conseguiu ver nesse cara até agora. Pelo amor de Deus. Aí entrou esse Juan Cruz, né? E o Vitinho saiu para a entrada do Matheus Ponte. Aí tentou dar o time deu uma melhorada, mas a gente ficou, obviamente, aberto. Só que aí entra os erros do passado, né? A gente falhando demais, né, novamente falhando demais nas finalizações, perdendo oportunidades, tomando decisões erradas, não finalizando quando tem que finalizar. Teve um lance, não sei se você lembra, que, não sei se foi Cuiabano, entra pela esquerda e cruza, aí um faz o porta-luz, o outro faz o porta-luz e a bola é como se fosse assim, deixa que eu deixo, né? E aí acabou que ninguém finalizou. O Bahia cortou a bola. O lance do Arthur
por exemplo, do gol, ele rouba a bola na intermediária do nosso campo e sobe no contra-ataque, ele e Mastriani, sozinhos, os dois, contra um zagueiro do Bahia. Ao invés dele carregar a bola até chegar mais próximo da área para poder tomar uma decisão efetiva, no meio de campo ele resolve se livrar da bola, toca para Mastriani, fala, toma a bola, meu filho, dá um jeito aí. Mastriani recebe a bola e faz a mesma coisa. Não, toma você, devolve para ele. E aí... Ainda bateu no zagueiro do Bahia, o zagueiro quase... o Mastriani, e o Mastriani de novo devolveu para o Arthur. Exatamente. Então, o zagueiro ainda quase corta, só que a bola chega até Arthur, que toma mais uma vez a decisão errada. Ele poderia ter driblado o goleiro, porque ele estava em velocidade, e o zagueiro que estava chegando atrás ou faria o pênalti, seria expulso, ou ele faria o gol. Ele poderia ter dado uma cavadinha, ele poderia ter dado uma de maluco, fechava o olho, dava uma bicuda, botava goleiro e bola tudo para dentro do gol. Mas não, ele chuta em cima do goleiro, mais uma vez. E a gente desperdiça mais uma vez um contra-ataque importantíssimo, que poderia, naquela circunstância de jogo, ter dado um ânimo para o time conseguir, inclusive, ter virado, porque nós estávamos melhor na partida naquele momento. Botafogo jogou, na minha opinião, Botafogo jogou melhor do que o Bahia, mas a gente não teve eficácia. O Bahia teve na chance que aproveitou. Inclusive, as próprias estatísticas dizem isso. A gente teve basicamente o dobro de finalizações do que o Bahia ao longo de todo o jogo. Então, assim, em resumo, meu amigo, a gente fez uma boa partida, não vencemos. Eu acho, sinceramente, que a gente precisa... Acho que as decisões que Paiva tem tomado, de escalação... O menino que entrou no segundo tempo entrou muito bem. O Natan entrou muito bem. Por que não botou o Natan antes, cara? Ele entrou bem pra caramba. Ele poderia ter entrado, poderia ter sido uma alternativa. Ao invés de entrar com o PK, recua o Arthur pro meio, bota o Natan na ponta, entendeu? O PK não tá dando certo, então vamos tentar uma situação nova. Ele entrou muito bem, só que não deu mais tempo, porque ele foi fazer isso já aos 70 minutos do segundo tempo. E no final, a cereja do bolo, aos 83 minutos, ele resolve botar Jefinho no lugar de Arthur. Né? Então, assim, Jefinho também entrou bem. É um cara que poderia talvez ter sido aproveitado antes. E a gente vinha discutindo, lembra? Lá nos grupos, enfim, a gente bate muito papo lá. A gente, inclusive, tinha colocado o Jefinho como opção. Ele falou, acho que ele vai entrar com o Jefinho. E aí, para nossa surpresa, ele vem com aquela escalação lá. As decisões estão sendo mal tomadas. Eu acho que tem um ponto muito importante. Eu falei hoje ao longo do dia, ontem, quando terminou o jogo, e hoje ao longo do dia, de liderança. Eu acho que futebol, cara, não é só você treinar tecnicamente, fisicamente. Você é um líder. Você tem... O que o líder faz? Ele desenvolve os liderados. Então, o que você tem que fazer? Pega cada jogador individualmente e desenvolve o que ele tem de melhor e o que ele tem de pior. Vamos sentar aqui, vamos tentar desenvolver, vamos melhorar. Arthur, eu até falei, não sei se você chegou a ouvir um dos áudios que eu mandei lá, um dos podcasts do nosso grupo, da Estrela Salvador. Por sinal, um abraço carinhoso a todos os nossos irmãos do nosso grupo Estrela Salvador. Um beijo no coração de todos vocês, meus queridos irmãos. Beijo para todos os amigos lá. O grupo movimentadíssimo. O bicho pega, ela pega fogo aquele grupo, viu, meu irmão? E assim... Não é Botafogo? Tem que pegar fogo. Tem que pegar fogo, né, meu velho? E é muito legal, que é um grupo muito democrático. A gente fala, é muito bacana. Realmente muito legal. E assim, Ricardinho, até num dos podcasts de áudios que eu coloquei lá, eu tava falando, até citei, eu joguei bola minha vida quase toda, né? E quando eu tava na escolinha, logo depois que eu saí da escolinha, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a jogar nos times lá, iniciando, né? Eu me lembro que tinha um cara que tinha uma característica muito parecida com a de Arthur. Driblador, corria, tinha velocidade, mas finalizava muito mal, tomava decisões muito erradas. E o técnico naquela época, Marcão, até Charameu, eu lembro que era um cara grandão e tal. Eu me lembro um dia, ele conversando com esse menino na beira do campo. Ele tirou o dia e os dois sozinhos, só os dois, depois de dia de treino nosso, ele sentou sozinho com esse menino e desenvolvendo e conversando. E eu era muito novo, eu não entendia o que era aquilo. Aí daqui a pouco ele chamou um outro parceiro dele lá e começou a treinar só finalização com esse menino. Finalização. E a molecada, a gente novo, né? Pô, cara, olha lá, o cara botou, tá sacaneando o cara, a gente tudo morto aqui, já tomando banho e tudo, e o cara lá treinando no campo, vai matar o menino, não sei o quê, e sacaneando aquelas brincadeiras de moleque, né? Ele desenvolveu, o moleque estourou, começou a fazer gol de tudo quanto é jeito que você imaginar. Acho que ele virou até profissional depois, não sei que rumo que tomou, porque depois eu saí, fui para um outro time lá e tal. Mas assim, o líder é isso, entende, meu velho? É você desenvolver cada jogador, com exceção do PK, que eu acho que não tem jeito. Definitivamente,
Quer desenvolver o PK? Desenvolve em outras partidas, em outros jogos, não como 10 e nem como titular. Não é o momento para isso agora. Ah, Marcão, mas é o que tem. Não, não é o que tem. A gente tem outras alternativas ali. Eu acho que falta um pouquinho disso, sabe? Dessa liderança, desse líder. Eu sinto falta desse líder. Eu não vejo isso no Paiva. E desenvolver melhor também o esquema tático, porque ele toma decisões muito erradas e tardias, né? Quando precisa, quando ele vê que o caldo está entornando, que está derramando, aí quando ele resolve fazer alguma coisa já é tarde demais. Eu sinto muita falta disso, meu amigo. Eu acho que o que me preocupa mais nesse momento, eu vejo muita galera falando também de. Primeiro, em abril é que a gente ia arrumar tudo, né? Arrumar casa. Claro. A gente já tá em maio. Aí agora já estão falando, já virou o disco que vamos arrumar tudo na segunda janela. A gente não tem mais tempo. O Mundial tá aí, né? O Mundial tá O Mundial tá aí, cara. Aí vem as minhas perguntas, né? A gente acha que a vinda dos jogadores que estão para chegar agora vão salvar a pátria? Vocês acham que um Flamengo, que um Palmeiras vão ficar esperando o Botafogo, né, os reforços do Botafogo chegarem? Não, vamos esperar o Botafogo, que o Botafogo ainda tá esperando, vai chegar os reforços aqui no Mundial. Aí quando chegar os reforços, a gente vamos empatando aqui, vamos perdendo ali. Quando chegarem, aí a gente começa a jogar. Não, ninguém vai esperar, eles vão abrir frente, cara. Claro. Ou seja, Ricardinho, Libertadores a mesma coisa, a gente tem um jogo importantíssimo agora contra o cara bobo, fora, um jogo em que a gente não pode nem pensar em perder, né? É um jogo, aí já falando já do nosso próximo desafio, não pode nem empatar. Então a gente tem que ser cirúrgico nesse jogo para trazer essa vitória e reacender na Libertadores. Se não, esqueça. Não tô querendo ser pessimista, estou sendo o mais realista possível. A gente precisa parar com esse negócio de a gente não tem mais tempo. A gente está mal colocado no Brasileirão. Nós estamos na parte de baixo da tabela, inclusive. A gente não está bem na Libertadores. A gente está encaminhado para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos considerar, com todo respeito ao nosso adversário, é um time muito fraco, né? Então já esperávamos o resultado e fatalmente vamos passar. Mas nessa passagem a gente já vai pegar um time mais cascudo. Se a gente não estiver preparado, a gente também pode ficar pelo caminho. Então o Botafogo precisa acordar agora. O Paiva precisa acordar agora. O time precisa acordar agora. Ele precisa assumir essa liderança. Ele precisa desenvolver esses caras para melhorar o esquema tático. Eu também concordo plenamente com o que você falou, em gênero, em número e grau, totalmente. Inclusive, nós tivemos duas visões diferentes, mas que convergiram para a mesma opinião. Enquanto você assistiu lá na Fonte Nova, eu em casa vi o jogo. Então, é interessante que a gente pôde assistir de duas formas diferentes, né? A mesma partida. Para mim, o Paiva, ele é muito responsável nessa derrota, no sentido de que ele entrou com o Newton, Marlon Freitas e PK no meio. Eu até tenho um grande irmão nosso, do Guilherme, do Gigante Glorioso, que ele comentou exatamente sobre o Newton, que o Newton, para mim, foi péssimo, péssimo. Inclusive, escrevi lá no grupo, no nosso WhatsApp, foi péssimo o Newton. Falhou no gol, uma falha grotesca no gol, grotesca, né? Mas não só foi no gol, não. Ele deu vários passes errados. Só lançava errado, tudo errado. Então, é um time como o nosso, que tem o Danilo Barbosa, quer queira ou quer não, um campeão. Que, inclusive, a gente achou que fosse ele que seria, né? No lugar de Gregory. Tinha todos, e aí, para nossa surpresa, ele veio com o Newton. Mas continue, irmão, desculpa. Pois é, aí eu achava que ele teria que ter colocado o Danilo Barbosa, que tem mais experiência, é um campeão das Américas. Tinha que ter colocado o cara. Aí entra com o Newton. Outra coisa, o PK já tem demonstrado que ele não está em boa forma. Então, não adianta insistir com o cara, entendeu? Tinha que ter posto o Alan. Na minha opinião, o Alan tinha que ter entrado, que é um cara mais cascudo, mais experiente também, e que está, de repente, até melhor que o PK. Então, ele tinha que ter entrado com o Alan, Danilo Barbosa e o Marlon Freitas, entendeu? Seria uma opção, né? Uma opção também. E outra coisa, eu entraria logo com o Jefinho, entendeu? Desde o início da partida, desde o início. Justamente para incomodar o Bahia e para que eles não fizessem ataques por ali, que eles iam se preocupar com o Jefinho. Incomodar mais os caras, né? Exato. E aí não. Eu já vi também que os treinadores portugueses, eles têm essa característica péssima de só fazer alteração no segundo tempo. Ao invés de substituir logo, como os outros treinadores fazem, tomou o primeiro gol, muda logo, substitui logo, bota logo os caras para dentro, entendeu? Mas não. Aí chega no intervalo, a equipe retorna para o segundo tempo, é a mesma equipe. E ele só tirou o PK aos 56 minutos, porque acho que o PK forçou
forçou a substituição, porque vai errar assim, cara. Foi uma É, sucessão de erros. Aí teve uma lá que tirou a paciência de todo mundo. Aí ele foi quando ele tomou a decisão de mudar os 56. Senão ele ia ficar segurando até os 70, que é quando ele normalmente faz, né? A é. substituição. Mas continue, irmão. E aí, a partir desse momento que o Arthur perde aquele gol, aí eu falei, tá difícil, vai empatar essa partida. Eu ainda comentei antes da partida, eu falei até aqui no podcast do Ricardinho na área, que o empate aí na Fonte Nova não seria mau resultado, não. Porque a gente foi com 4 desfalques importantíssimos, Sim, principalmente o Savarino e o Barbosa também, e sem o Gregory e sem o Matheus Martins. Minha crítica basicamente é essa: ele demora demais a substituição, escala errado, quer dizer, é um problema sério, problema sério. E a gente vai ter terça-feira uma partida de vida ou morte com Carabobo lá na Venezuela. Na minha opinião, o empate não serve. A de gente tem maneira nenhuma. de maneira nenhuma, a gente tem que partir para cima e ganhar, e de preferência ganhar com um placar elástico, porque o saldo de gols faz muita diferença. Os gols marcados, principalmente, não é nem o saldo de gols, é os gols marcados, que é fator de desempate, entendeu? Então a gente tem que fazer muito gol para poder ter condições de, pelo menos, sermos o segundo do grupo e a gente continuar na competição da Libertadores, que é fundamental. E, para complementar, eu sou eternamente grato ao Papai Textor pelo ano passado, e os nossos 2 títulos maravilhosos, grande parte devido a ele, né? Mas esse ano não é por isso que eu não vou criticá-lo, entendeu? Ele pecou demais. Ele achou que o campeonato só ia para ele, na cabeça dele, só a partir de abril, que ia começar o brasileiro, que o resto não interessava, menosprezou o Carioquinha, que eu acho que o pessoal chama de Carioquinha, mas para mim tem uma importância muito grande, o Campeonato Carioca, Claro, com entendeu? certeza. Inclusive até para preparar o time, entendeu? Você já vai se preparando para o brasileiro. É uma pré-temporada, né? É uma pré-temporada, exatamente, Marquinhos. É uma pré-temporada. E não, ele, sei lá, eu acho que ele estava preocupado com o outro clube dele lá, o Lyon, não sei qual é o problema lá que ele tem com o Lyon, e ele simplesmente esqueceu do Botafogo. Esse período todo, esqueceu. E agora a gente Perfeito. está correndo atrás do prejuízo. E Isso. sem tempo, né? E totalmente sem tempo. As classificações, as agendas, já está tudo comprometido. Tudo Porque comprometido. na Libertadores nós estamos a 3 pontos do segundo colocado e a Uhum. 6 pontos do primeiro colocado. Exato. Então, assim, é ganhar a qualquer custo amanhã do Carabobo, Isso. fazer, como você disse, se possível, com gols, com uma margem de Uhum. gols. Vamos torcer para que o grupo esteja iluminado, porque o jogo no Rio de Janeiro foi um jogo duro, não foi um jogo, apesar da diferença técnica entre os times ser muito grande, o jogo só foi se desenvolver mesmo a partir do segundo tempo, né? Então não foi um Uhum. jogo fácil. Lá Exato. dentro eles também não vão facilitar, porque eles vão estar jogando na casa deles. Então, cara, a gente é ganhar ou ganhar. Agora é faca nos dentes. E Isso. concordo com tudo que você disse aí com relação a texto, com relação ao nosso planejamento. A gente precisa entender que não é porque a gente fez um trabalho brilhante no ano passado. Uma coisa é você ter gratidão, que eu vou ter uma gratidão eterna. Sou fã de texto, sou fã do trabalho que foi feito. Foi um dos melhores times que eu vi jogar na minha vida e que meus filhos tiveram a oportunidade de ver, sabe? De serem campeões. Eu tenho um filho de 10 anos e um de 20, e eu tive o prazer de curtir esse momento com meus filhos, então eu sou eternamente grato. Ele nos deu isso, mas Uhum. isso não quer dizer que a gente não possa fazer críticas construtivas sobre o mau planejamento que foi feito em 2025. Você não pode confundir gratidão com conformismo. Né? Tem Exato. muita gente que acha que se você está criticando é que você não é grato. Não, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Nada a ver com Isso, isso. isso não funciona. O esporte ele é muito dinâmico, o futebol ele é muito dinâmico. Ele está o tempo todo em evolução. Se você não evolui junto, meu amigo, você fica para trás. Um exemplo grande disso é a nossa seleção brasileira, né? Então, Exato. não precisamos dizer mais nada. Marquinho, mais uma vez, você agora, como eu disse, você já virou sócio do canal, do canal do Ricardinho na área. Seja sempre bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por essa live, junto com o seu irmão aqui, por esse podcast. E um grande beijo para a nossa querida torcida Estrela Salvador. Prazer enorme, meu amigo.
Bom revê-lo como sempre. Saudade. Em breve quero estar no Rio aí para lhe dar um abraço e a gente poder fazer ao vivo esse podcast aí, né? Conhecer seu estúdio, enfim, esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vamos cada dia mais torcer para o nosso glorioso estar sempre melhor, estar sempre em evolução. Quem sabe aí levantar uma ou mais taças esse ano, que é o que a gente espera, né? Então, obrigado de coração, sucesso mais do que tudo aí no seu programa, esse programa top das galáxias e Ricardinho na área. Ricardinho na área. Obrigado. Obrigado, irmão. Tamo junto.